a partir do versículo 15. Lucas capítulo 14, a partir do verso 15, diz assim a palavra do Senhor. Ora, ouvido tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Na hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém, queridos? Que o Senhor esteja nos abençoando com a leitura da sua santa palavra. A nossa meditação nessa noite, eu coloquei um título, e esse título diz: Chamado a uma ceia. Chamados a uma ceia. Nós sabemos o que é uma ceia, especialmente quando nós pensamos na ceia de Natal, quando nós pensamos na ceia do dia 31 para o dia 1º, não é isso? Que uma ceia maravilhosa, uma coisa, inigualável, aquela mesa bonita, com tantos pratos, com tantas diversidades, e aí nós falamos: poxa, isso que é uma ceia. Mas o texto bíblico e o Senhor vai nos trazer uma outra lembrança. Jesus vai nos falar que existe uma ceia que acontecerá. E essa ceia se chama lá em Apocalipse as bodas do Cordeiro. É as bodas de Jesus. São as festas ou a ceia que Jesus proporcionará para recepcionar todos aqueles que aceitaram a Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Essa grande ceia. E a palavra de Deus diz que muitos foram chamados a essa ceia. Todos quantos ouviram a voz do Senhor são chamados às bodas do Cordeiro. Quando nós pensamos num culto missionário, quando nós pensamos numa mensagem missionária, nós temos muitas mensagens que poderíamos tratar, mas eu gosto especialmente dessa palavra, porque aqui nos retrata uma necessidade, aqui nos retrata um momento aonde nós nos encontraremos com Jesus, aonde nós teremos oportunidade de estar face a face com Ele, aonde aqueles que ouviram o chamado e atenderam ao chamado se assentarão para participar das bodas do Cordeiro, da grande ceia. Dentro desse momento, dentro dessa expectativa, existem alguns grupos que foram convidados. Existem aqueles que deram desculpas para não entrar na ceia do Cordeiro. E muitas são as desculpas das pessoas para não aceitar a Jesus como o Senhor das suas vidas. Talvez você saiba algumas. Eu já ouvi tantas. Quem nunca ouviu aquela desculpa: eu sou muito novo ainda.
eu tenho a vida toda pela frente. Mais tarde, quando eu casar, quando eu sossegar, quando eu curtir a vida, quem sabe eu não vou lá para a igreja. Quem nunca ouviu essa desculpa? Quem não ouviu aquela desculpa e fala, olha, a igreja é um lugar certo, a Bíblia fala a verdade, Jesus é o caminho, mas eu vou deixar para depois. Ora, se você sabe que a igreja é o lugar certo, a Bíblia é o caminho, Jesus é a verdade, o que depende? Eu vou deixar para depois. A palavra de Deus diz aqui em Lucas capítulo 14, de 15 a 24, que o dono da festa, o Senhor, enviou um mensageiro a convidar a todos para entrar na sua festa. E um a um foi se excusando, um a um foi se justificando, um a um foi falando, olha, eu não tenho por que ir, eu não tenho como ir. E deram vários motivos. O primeiro disse, eu comprei um campo. E aí vem os motivos materiais. São pessoas que dizem, olha, eu gostaria muito de ir à igreja, mas eu comprei uma casa de campo, todo domingo eu tenho que ir para lá. E aí não dá para ir para a igreja. Olha, eu tenho muita paixão pela igreja, mas olha, Deus me abençoou de maneira maravilhosa, eu comprei uma lancha. 50 pés, maravilhosa. E eu vou para os mares de Angra, todo domingo. É o único dia do meu lazer, eu trabalho muito. Não dá para ir à igreja. Não tenho tempo para servir ao Senhor, não tenho tempo para ouvir a voz de Deus. As coisas materiais, muitas vezes nos impedem de estar mais perto do Senhor Jesus Cristo. Queridos, não é pecado, eu quero deixar ressaltado aqui isso. Não é pecado você ter uma casa de campo, você ter 2, 3, 10 casas, se tiver até me empresta uma, não tem problema nenhum. Não é pecado. Não é pecado você ter carro, não é pecado você ter conforto, não é pecado você ter uma lancha bonita lá na Marina da Glória aguardando você. Nada disso é pecado, é bênção. Mas nós não podemos trocar a bênção por aquele que abençoa. Nós não podemos trocar um momento da bênção por aquele momento de estar diante do Deus que abençoa as nossas vidas. Porque aquilo que se torna bênção pode também se tornar maldição na vida das pessoas. E eu lembro da minha juventude, na adolescência, pouco tempo atrás, e de um jovem que eu conheci, que cresceu conosco. Ele não era cristão, mas temente a Deus, uma família muito católica. E aí ele ficou no pé do pai dele muito tempo para que o pai dele lhe desse uma moto. Ele era vidrado por moto. E aí um dia, ele estava com 16 para 17 anos, ele veio com aquela moto na rua, tirando onda. Olha o que meu pai me abençoou. E ele usou esse termo. E aí ficou todo mundo, poxa, que legal, tal. Meu pai me abençoou, me deu essa moto. De tanto eu insistir com ele. Exatos 10 dias depois, aquilo que era bênção na vida daquele jovem se tornou uma maldição. Ele caiu, foi atropelado e morreu. Aquilo que às vezes é bênção, materialmente falando, também pode se tornar maldição nas nossas vidas. Então nós precisamos sempre nos lembrar do Deus que abençoa e não adorar a bênção que nós recebemos. Outra desculpa, outro diz assim, olha, comprei 5 juntas de bois. São as coisas móveis, as coisas materiais, mas móveis. E falou, olha, essa junta de boi é o último modelo, eu vou testá-la. E aí eu quero testar, eu vou ficar o dia todo aqui nessas 5 juntas de boi aqui, é o que tem de mais moderno. Eu não tenho tempo para estar na ceia. Eu não tenho tempo para estar na presença de Deus. Eu não tenho tempo para buscar o Senhor,
Porque eu comprei o meu carro novo e eu quero testá-lo. Porque eu comprei o meu bem maior, o meu sonho de consumo e eu quero testá-lo. Essas coisas podem nos afastar do Senhor. Até mesmo um casamento. Tem pessoas que casam e desaparecem da igreja. Aí às vezes quando aparece a gente pergunta, vem cá, o que aconteceu? Casou e não precisa mais de Deus? Quando eu estava solteirão, ficava clamando a Deus, orando, clamando, Senhor, me arruma um casamento, tal. Quando Deus arruma, a pessoa some. Que história é essa? Que história é essa? É igual a desculpa de alguns jovens, aí vai para os jovens aí, os adolescentes. Eu não vou à igreja não, pastor, porque eu tenho que estudar. Aí fala assim, e você não estuda em casa? Você não tem outro dia para estudar? De segunda a sexta, de segunda a sábado, você não tem como estudar? Não. Olha, eu faço muita coisa. Eu pergunto a eles para assim, simples. O que você faz das 11 da noite até as 6 da manhã? Eu estou dormindo. Pois é, estuda. Estude. Você quer estudar? Estude. E aí uma vez eu dei um exemplo para eles. Olha, eu estudei, como todo mundo. Não sou diferente de ninguém. Eu fiz a faculdade, como todo mundo. Eu fiz o seminário. E nunca deixei de ir à igreja. Com prova na segunda-feira. De manhã, de tarde, às vezes na faculdade à noite. Porque eu entendia o que a palavra do Senhor falava no meu coração. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. E as demais coisas é até mesmo a prova. É até mesmo o livramento, é até mesmo aquele momento que você precisa. As demais coisas o Senhor vai acrescentar, mas você tem que buscar aquilo que de fato vai fazer diferença na sua vida. Então nós não podemos dar desculpas. Muitas pessoas dão desculpas para não vir à presença do Senhor, para não estar na presença de Deus. Muitas dão desculpa para não participar da ceia, das bodas do Cordeiro. E uma a uma vão se desculpando, vão se excusando. Mas a palavra de Deus diz que o Evangelho são para todas as pessoas. Se nós lembrarmos o mandamento de Jesus, ele diz, ide por todo o mundo, fazei os discípulos de todas as nações. Em Marcos ele vai falar, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então o chamado de Cristo é para todos nós, sem distinção. Todos fomos convidados. Todos, sem distinção de cor, raça, sem distinção de classe social. Todos são chamados a participar das bodas do Cordeiro. Todos são chamados a estarem na presença do Senhor Jesus Cristo. Todos, sem exceção. Jesus morreu por aquele que está na comunidade mais carente, mas também morreu por aquele que está na cobertura de Copacabana. Todos precisam do amor do Senhor Jesus Cristo. Todos. Jesus morreu por aquele que não tem recursos e não recebeu instrução e é analfabeto, não tem nem como escrever o seu nome, mas também morreu por aquele que tem doutorado, pós-doutorado e está lá nas academias ensinando. Jesus morreu por todas as pessoas, sem distinção. Porque lá em Romanos, Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não há quem busque a Deus, não há um sequer. Daí a necessidade de nós estarmos na presença do Senhor. Então, conforme diz o texto aqui em Lucas, o Senhor, o Deus das nossas almas, diz, olha, vá e pega pelas ruas, pelos caminhos, vá e pegue todos aqueles, os pobres, os aleijados, os rejeitados socialmente falando, traga-os para a minha casa,
eu quero ver a minha casa cheia, eu quero ver a minha casa repleta de pessoas, não importa se eles são aleijados, não importa se eles são cegos, não importa se eles são rejeitados pela sociedade, não importa se eles não têm uma classificação social, nada disso importa, importa que Jesus morreu por cada um deles, e é esse amor que impulsiona as nossas vidas a fazer a obra missionária. Quando nós olhamos o aflito, o necessitado, o desprovido, nós precisamos nos compadecer deles. E a Bíblia diz que um a um, aqueles pobres, os deficientes, todos aqueles que foram encontrados nas ruas, nos becos das cidades, foram convidados a participar da ceia do Cordeiro. Eu lembro-me um ato que um pastor nos Estados Unidos fez e que lhe foi manchete por alguns dias nos jornais da sua cidade. Em comum acordo com a igreja, ele alugou alguns ônibus num dia de semana. E ele começou a sair pelas ruas, vários ônibus, cada equipe num ônibus, ele saiu pelas ruas. E em quem ele encontrava esmolando, pedinte, e de formas diferentes, ele colocava e convidava para o ônibus: olha, vamos conosco, que nós temos ali um lugar especial para você se alimentar, para você ouvir a palavra do Senhor, para você se abrigar. E aquelas equipes saíram por aquela cidade naquele dia e lotaram 4 ônibus dos rejeitados socialmente falando, daquelas pessoas que foram excluídas da sociedade. Trouxeram para aquela igreja, a igreja dele era uma das mais bonitas naquela cidade. Bancos estofados, ar-condicionado central, tudo que tinha de melhor e mais tecnologia era da igreja dele. E então ele encheu a igreja dele com aquelas pessoas que não estavam cheirando tão bem, porque não tiveram oportunidade de tomar banho, não tinham uma roupa limpa para vestir, e a igreja ficou lotada com aquelas pessoas. E depois da palavra ministrada por aquele pastor, a igreja entrou, as pessoas que compõem aquela igreja entraram, cada uma servindo alguma coisa, e começaram a servir aqueles desprovidos, rejeitados da sociedade. E aquele pastor falou naquele momento: é dessa maneira que acontecerá a ceia do Cordeiro. Nós estaremos assentados e seremos servidos à mesa, mas sem distinção de cor, de raça, de nacionalidade, de status social, sem distinção nenhuma. Todos nós somos iguais perante o nosso Deus. Aquele ato daquele pastor impactou de tal maneira a vida daquelas pessoas e a cidade, que a partir daquele momento se começou um movimento de resgatar a cidadania, de resgatar a dignidade das pessoas, porque se elas estão onde estão, não é por opção delas, não é por opção delas. Se elas pudessem escolher e tivessem oportunidades, com certeza elas estariam em outros lugares, com certeza elas estariam fazendo outras coisas. Hoje nós recebemos um clamor, e um clamor é algo que dói ao coração. E um clamor é quando vem alguém a você e diz: ajuda-me. Conforme nós lemos lá no Salmo 38, socorre-me. O clamor de uma pessoa presa nas drogas. E ela compartilhou e disse: olha, eu sou desesperado. Eu não tenho mais para onde ir. Eu preciso me libertar das drogas. E entendo que só com Cristo isso pode acontecer. Um clamor.
E quando eu olho esse texto, eu vejo o mesmo clamor. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo o mesmo clamor, porque esse clamor está nas ruas da nossa cidade. Este mesmo clamor está nas ruas do teu prédio, da tua casa, da tua vizinhança. É o clamor de pessoas que estão cativas, presas pelo diabo, que veio para roubar, matar e destruir. E tem feito isso com muitas pessoas. É esse clamor que ecoa os nossos corações, é esse clamor que vem nesse texto e fala: essas pessoas rejeitadas, desacreditadas, rejeitadas, foram convidadas também a fazer parte das bodas do Cordeiro. E sabe mais? Nós somos aqueles que convidamos. Nós somos fazemos o papel desse servo, que sai pelo caminho para convidar as pessoas a entrarem na casa do Senhor, para receberem o melhor de Deus para as suas vidas. Queridos, há um convite geral que o Senhor nos traz. E esse convite do Senhor diz que todos nós fomos chamados. Há muitos lugares, mas poucas pessoas dispostas a se assentar junto com Cristo. E dentro desse entendimento nós devemos sair pelos caminhos e atalhos, pelos becos das ruas da cidade. Devemos estar atentos àqueles que clamam por socorro, aqueles que clamam por libertação, porque são esses que o Senhor quer libertar. Há um missionário, e certa vez ele deixou uma frase, e ele diz assim: é certo você pregar 2 vezes para a mesma pessoa, enquanto que existe tantas milhões de outras que nunca ouviram falar uma vez apenas do Senhor Jesus? É certo você falar de Jesus 2, 3, 10 vezes para a mesma pessoa, enquanto existem tantas e tantas morrendo, sem nunca terem ouvido falar uma vez apenas do Senhor Jesus? É nossa responsabilidade. Fazer a obra do Senhor é nossa responsabilidade. Convidar as pessoas é nossa responsabilidade. Trazer aqueles que estão pelos caminhos, pelos becos, pelos atalhos, é nossa responsabilidade. Da igreja. E eu e você somos a igreja. Quantas pessoas você conhece que poderiam estar contigo aqui nessa noite? Quantas pessoas você tem acesso que poderiam estar com você aqui nessa noite? Se você assumisse a posição de servo para sair e trazer pessoas à presença de Jesus. É nossa responsabilidade. A obra missionária é nossa responsabilidade. Como ouvirão? Como ouvirão a palavra do Senhor, se você não lhes falar da palavra do Senhor? Como se arrependerão, se você não fizer um apelo para que elas se arrependam e se convertam? Como? É nossa responsabilidade, minha e sua. Como igreja, é nossa responsabilidade. Os chamados a essa ceia do Senhor, nós, com certeza, estaremos lá com Ele. Amém? Mas não estaremos sozinhos. Queremos estar com muitos outros. Talvez tantos quantos daqueles que você teve participação ao levar aquela pessoa à presença do Senhor Jesus Cristo.
Talvez você vai ouvir as desculpas que aquele servo ouviu. Comprei um terreno, comprei uma casa, comprei um carro, me casei. Tantas desculpas. Mas continua sendo nossa responsabilidade trazer essas pessoas à casa do Senhor, para as bodas do Senhor e para ouvirem a voz de Deus que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a tenham abundância. Que o Senhor esteja nos abençoando, queridos. Que nós possamos estar sempre lembrando desse chamado e dessa responsabilidade que pesa sobre as nossas vidas. Que pesa sobre as nossas vidas. Vamos ficar de pé para nós orarmos nesse momento? Dobre sua cabeça onde você está. O Senhor nos dá a oportunidade de fazer o bem a tantas pessoas. E às vezes não fazemos. Quantas pessoas você passa às vezes todos os dias por ela, pelas mesmas pessoas na rua? Todo dia, quando você sai para o trabalho, quando você sai para o seu afazer, você vê aquela pessoa ali, na sarjeta, desprovida. Você é capaz de pular, passar por cima dela, mas você é incapaz de parar, de trazer um alimento, um saco de biscoito, um remédio, ou mesmo uma porção da palavra do Senhor. O Senhor diz: sai pelos becos e ruas da cidade e traz para a minha casa os coxos, aleijados, os rejeitados, traga-os. Senhor, ainda há lugar. Então sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar na minha casa, para que a minha casa fique cheia e ali haja alegria na presença do Senhor Jesus. Eu gostaria que você orasse nesse momento, fizesse 2 orações onde você está. A primeira oração, eu gostaria que você fosse ousado e falar: Deus, me dá oportunidades de ser bênção na vida das pessoas. Deus, me dá oportunidade de abençoar a vida das pessoas, seja como for. Seja com um prato de comida, seja com um copo de água, seja com a tua palavra, com um cobertor, com uma roupa, com um calçado, eu não sei. Deus falará ao teu coração como será. Mas ore dessa maneira: Senhor, dá-me oportunidade para ser bênção na vida das pessoas. E a segunda oração, que também precisa ter muita ousadia, é: Deus, faz de mim esse servo capacitado e qualificado para trazer à tua presença tantas pessoas, para que a tua casa fique cheia, para que eles possam ouvir a tua voz, para que eles possam receber a ti como Senhor e Salvador das suas vidas.
Se você quer e pode fazer essas duas orações, eu gostaria que você levantasse a sua mão aí, que eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Fica com a sua mão levantada, você que está fazendo essas duas orações. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus, porque eu entendo que você está tendo ousadia diante de Deus. O que pode acontecer? O que pode acontecer é que Deus vai usar você. E para isso nós temos que ter ousadia. Porque quando nós não queremos ser usados por Deus, a gente fala assim: Deus, me esquece no cantinho ali, me deixa quieto. Mas na hora das bênçãos, Senhor, me esquece também, me deixa quieto lá. Nós vamos orar. Fica com as suas mãos levantadas. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai de amor, ó Deus, tantas vezes nós nos envolvemos com tantas coisas. Ó Pai, nós temos uma capacidade tão grande de nos envolver com tantas coisas, que é para o nosso proveito próprio, que é para o nosso ego, mas que pouco redunda em glória ao nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós queremos pedir nesse momento perdão pelas nossas vidas. Queremos pedir, ó Deus, perdão pela nossa negligência, Senhor. Deus, o Senhor nos abençoa dia e noite. Nós somos incapazes de abençoar o outro. Deus, o Senhor proveu o alimento da nossa casa todos os dias. E nós somos incapazes de olhar para aquele que necessitado, que está na esquina, e lhe abençoar com um prato de comida, Senhor. Senhor, perdoa as nossas vidas. Perdoa, Deus, porque a palavra do Senhor diz que se nós sabemos que devemos fazer o certo e não fazemos, nós estamos pecando. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós temos pecado contra o Senhor. Porque o Senhor tem colocado pessoas à nossa frente, nos nossos caminhos, e nós somos capazes de pular sobre eles, mas incapazes de parar, de assistir nas necessidades. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós não temos feito tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Nós temos nos preocupado com coisas tão pequenas. Nós perdemos tempo da nossa vida com coisas tão medíocres, ó Pai. Enquanto vidas próximas de nós estão morrendo sem nunca ter ouvido falar de Jesus Cristo. Perdoa-nos, ó Deus. Nós queremos pedir, Deus, nessa noite, que o Senhor coloque no nosso coração paixão pelas almas. Ó Deus, a mesma paixão que o Senhor sentiu, que o Senhor sente, que o Senhor tem por essa humanidade corrupta que peca contra o Senhor, que blasfema contra o Senhor, essa comunidade corrupta, ó Deus, que anda longe dos seus caminhos, mas o Senhor as ama de tal maneira a ponto de dar o seu Filho. O Senhor não as rejeitou. Apesar de tudo, o Senhor continua de braços abertos para recebê-la. Ó Deus, coloca paixão por essas almas no nosso coração. Ó Deus, inunda a nossa alma com esse amor, com essa misericórdia. Deus, inunda a nossa alma, Senhor, para que nós possamos passar pelas pessoas, o nosso coração possa doer, Deus. Que o Senhor faça o nosso coração doer, que o Senhor nos incomode. Não nos deixe, Deus, na comodidade. Não, nós queremos ser incomodados pela ação do Teu Espírito nas nossas vidas. Oh Deus, que nós possamos
abrir as nossas geladeiras, abrir as nossas despensas e falarmos: Deus, o Senhor tem nos abençoado tanto e eu posso abençoar tantas pessoas. Deus, dá-nos oportunidade de ser bênção na vida das pessoas. Essas mãos estão levantadas, ó Deus, porque elas querem ser bênção na vida das pessoas. Eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que eu possa capacitar-nos, qualificar-nos, colocar a Tua palavra nos nossos lábios e o amor no nosso coração, para que nós possamos de alguma maneira abençoar as vidas e trazer essas pessoas à Tua presença e dizer a elas: olha, o que eu estou fazendo é pouco daquilo que Deus pode fazer na sua vida. O que eu posso te abençoar é pouco em relação ao que Deus quer abençoar você. Eu conheço um lugar onde você pode receber muito mais da presença do Senhor, é na casa do Senhor. Na casa do Senhor há lugar de paz, há lugar de alegria, há lugar de gozo no Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa as mãos levantadas, e assim, ó Deus, o Senhor possa colocar nos nossos lábios a Tua palavra, e colocar, ó Deus, no nosso coração o desejo ardente de sermos obedientes à Tua voz. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus nós pedimos. Amém.